Boa noite, irmãos. Da sombra. Bem, todos. Eu tinha ficado responsável durante esse mês todo, né? Pela oração. Felizmente ou infelizmente, eu tive mais responsabilidade durante esses 2 domingos passados. Mas louvado seja Deus que pelo menos o último eu estou aqui, né? Na frente desse momento de oração. Antes de iniciar, ou já iniciando, na verdade, esse momento, eu queria fazer uma leitura com os irmãos, se vocês puderem abrir lá em Romanos, no capítulo 15. Romanos 15, os versículos 30. Romanos 15, do 30 ao 33. Né? É, o 15. Do 15 ao 30, do 33 do 30 ao 33. Vou ler aqui, tá bom? Se vocês puderem me acompanhar. Diz assim na minha versão. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Esse ato que nós estamos fazendo aqui, ele é bíblico, né? Vendo esse texto aqui que Paulo escreve aos irmãos, ele pede em favor dele e repassa, né, os pedidos aos irmãos para que eles, junto com ele, ele fala, né, se juntem com ele em orações para que o que ele vai fazer, os planos que ele tinha em mente, quando ele fala assim, nesse serviço, né, que ele ia fazer em Jerusalém, era uma oferta que ele estava incumbido de levar os irmãos lá em Jerusalém, e ele pede, olha, orem para mim para que ao chegar lá eles aceitem com alegria, para que depois que eu passar por lá, eu indo visitar vocês, eu vá também com alegria e possa ter prazer na companhia ali, né? Que eu não chegue triste, cabisbaixo e acabe não aproveitando do momento que eu vou estar com vocês. E ele compartilha isso com os irmãos ali, naquele local, através dessa carta. E ele faz alguns pedidos, né? Da luta dele, de algumas pessoas que estavam se opondo ao evangelho, ele pede que Deus dê graça a ele, para que ele consiga não se esmorecer através dessas pessoas que estavam contra ele. E ele fala também no 31, né? Ele ora, então, pela oposição dos irmãos contra o Evangelho e pede também oração para que o trabalho que ele estava exercendo em relação aos santos, levando a oferta, ele fosse bem sucedido. É interessante que ele abre o coração aqui e expõe aos irmãos e compartilha e pede oração. E a gente vê como é importante. Um dia desse, eu conversando com um amigo, logo depois eu vou até explicar de onde é esse amigo, né? Ele falando que ele crê em Deus, ele tem Deus, né? Acredita em Deus, mas ele disse que ele não precisa estar numa igreja para estar se convivendo, né? Ou tendo essa comunhão com Deus. E a gente vê aqui através dessa carta que o apóstolo Paulo está falando, como é importante estar assim dentro da igreja. Para um dos motivos é esse daqui: eu ter um suporte espiritual, eu saber que outras pessoas também estão orando junto comigo, né? Eu poder levar para outros irmãos e, de alguma forma, dividir essa carga
que nós carregamos. Então, como é importante, uma das importâncias de estarmos congregados. Infelizmente, nós não estamos mais no templo, cada um irmão na sua casa, mas isso não nos impede que nós compartilhemos também nossos pedidos, que nós possamos dividir também a nossa carga, nossos problemas. Então, dos motivos de estarmos agora e termos esse motivo na igreja, de momento de oração, é justamente por isso, para poder levar aos irmãos os nossos pedidos e juntos, como uma família, como um só corpo, suplicar e rogar a Deus por esses pedidos. E com certeza Deus vai nos ouvir e vai responder conforme lhe apraz, conforme for a sua vontade. Tá, meus queridos? Tendo como base, né, e refletindo sobre esse versículo, a gente vai iniciar o nosso momento de oração. A minha mãe vai iniciar, logo após o João Elcio, e logo depois eu tenho alguns pedidos aqui. Só ressaltando, se tem algum irmão que tem algum pedido ou de agradecimento, que aproveite o momento, se você... não sei se tem alguns que estão com o vídeo desligado, os que estão com o vídeo aberto, não sei se tem algum pedido ou agradecimento. Vou dar essa oportunidade, se não tiver, eu vou falar, porque eu tenho 2 motivos de agradecimento aqui. Não estou vendo ninguém, então eu vou falar. 2 motivos, né? Primeiramente, é o aniversário de casamento meu, ou da minha esposa e eu. Estamos fazendo 1 ano e 5 meses de casado. Parece bem pouquinho, mas o quanto nós já aprendemos durante esse 1 ano e 5 meses, meus queridos, vocês ficariam surpresos do que Deus pode fazer. Se Ele cria um universo em 7 dias, o que é que Ele não pode fazer num casamento em 1 ano? Então, eu louvo a Deus, né? Por esses 1 ano e 5 meses. Então, motivo de agradecimento. Outro motivo de agradecimento é que eu consegui um emprego. Hoje está fazendo 1 mês que eu estou empregado. Comecei dia 4 de janeiro. Então, está fazendo 1 mês agora, né? 1 mês quebrado, mas está fazendo. Então, também tem sido uma escola para mim de relacionamento e aprendizado meu também, de como, em várias áreas, né? De conviver, de se comunicar. E eu louvo a Deus. Esse amigo que eu comentei agora, ele trabalha lá, não é crente, e essa filosofia de que ele não precisa estar numa igreja para ter comunhão com Deus. Ele pode até falar com Deus, mas não é a mesma coisa de se estar numa igreja e desfrutar de todos os benefícios de fazer parte do corpo de Cristo. Mas é isso, são desses 2 agradecimentos. Eu vou pedir para o João orar, tá, João? Agradecendo pelo meu casamento e por esse emprego. Então, minha mãe inicia, logo após o João, e depois sou eu orando por alguns pedidos e terminando também esse momento. Oremos, queridos. Oremos, irmãos. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez neste dia para te adorar, Senhor, e cultuar a ti por todas as bênçãos que tu nos deste neste dia. Aproveitando essa oportunidade, na tua presença, eu quero orar pela igreja Cristo é Vida, igreja onde nós nos congregamos, onde nós te adoramos, onde nós buscamos ensinamento para sermos pessoas melhores, meu Senhor. Portanto, eu te rogo, Senhor, estenda a tua mão poderosa sobre cada membro desta igreja, abençoando, dando entendimento de que
devemos estar em comunhão, neste lugar que tu tens preparado para nós. Que possamos estar ali, Senhor, com as portas abertas, esperando que os perdidos vejam nossas ações ali e sintam o desejo de entrar e te conhecer, Pai, aceitando como Salvador de suas almas. Essa é a minha oração, meu Deus, em favor da igreja. Cristo é vida. Senhor, nos dê graça e força, alegria, prazer, Senhor, de te servir cada dia, fazer a tua vontade e de fazer com que nossas vidas sejam luz e sal, Pai, para que as almas se despertem, sintam vontade de te conhecer cada dia, tão bem como nós. Abençoa, portanto, Deus, dando a tua graça, dando saúde aos membros, dando, Senhor, alegria para te servir em cada dia mais. Não deixa que nenhum daqueles que tu tens chamado, Pai bendito, se perca. Perca o desejo de estar em comunhão junto com nós, com os outros na igreja. Abençoa, portanto, nossa igreja, em nome de Jesus, dando graça e força do teu Espírito Santo, despertando-nos cada dia para estarmos, ó Deus, firme, esperando, confiando, Senhor, nas tuas promessas, até que tu venhas. Em nome de Jesus te rogo. Te peço também pelo retorno do pastor. Graças te damos. Que nosso pastor pode tirar as férias, pode descansar, eu creio, quantas coisas ele pôde fazer, que não podia, mas ele fez, eu creio. Muito obrigado por isso, porque tu deste saúde, deste vigor, eu creio, encheste da tua graça, de alegria, e ele pôde passar com a família, Senhor amado, sem se preocupar com outra coisa que ele poderia fazer para a igreja. Mas agora ele está retornando. E queremos, ó Pai, te rogar que o Senhor encha meu irmão, teu servo, meu pastor, nosso pastor, da tua graça, do Espírito Santo, para que ele possa, Deus, dar para nós, continuar dando o alimento que nossas almas, nosso espírito precisa, que é a palavra do Senhor. Muito obrigado por aqueles que ficaram me substituindo. Foi muito bom. Aprendemos muito com todos que ficaram, Senhor. Eu peço que o Senhor recompense os meus irmãos, seus servos, que ficaram, meu Deus, substituindo o nosso pastor. Em nome de Jesus, dá saúde para todos e abençoa, dando alegria e vigor para te servir cada dia mais. Te rogo também, Senhor, pela diretoria. Essa diretoria abençoa para que sejam homens e mulheres sábias para compor, Senhor, este grupo, para determinar, para planejar tudo quanto, Deus, tem que ser feito na Igreja Cristo é Vida. Abençoa com que tenha compreensão, com que tenha, Deus amado, paz na vida dos que fazem parte da diretoria da Igreja Cristo é Vida. Dá-lhe sabedoria e obediência a todos, para que um considere o outro como a si mesmo. Em nome de Jesus te peço. Te peço também pela Assembleia, Senhor. Senhor, tu tens visto quantas lutas têm sido feitas para que esta Assembleia seja feita, mas tem acontecido coisas que não têm deixado acontecer esta Assembleia. Precisamos, ó Deus, de documentar, Senhor, nossa congregação. Essa congregação tem que existir
povo tem que saber que existe a Igreja Cristo é Vida aqui em Benevides. Portanto, abençoa esta assembleia para acontecer, para votarmos ao Pai a respeito deste documento, em nome de Jesus. Repreende, Deus bendito. Tudo quanto impede, repreende. Eu te peço, em nome de Jesus. Ouve, Deus amado, as nossas orações em favor de todos esses pedidos e mais os outros que vão ser feitos a ti, Senhor. Em nome de Jesus te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, porque temos a oportunidade, como igreja, orarmos, Senhor, como igreja, compartilharmos, Senhor, pedidos de oração e agradecimento também, Senhor. Sabendo que tu nos ouves, tu inclina os teus ouvidos, Senhor, para nossas orações. Pai, eu quero te pedir em especial, Senhor, pela Gabi, que está indo ao seminário, Senhor, retornando, na verdade, para o 2º ano, Senhor. Te peço que tu estejas com ela, Pai. Te pedimos por crescimento, Senhor, espiritual na vida dela, assim como tem sido edificante na sua vida o 1º ano que ela passou no seminário, Pai. Que ela realmente possa aprender mais de ti, Senhor, e que ela tenha um coração ensinado, Senhor. Te peço pelo seu sustento, Senhor Deus, que tu continue suprindo, Senhor, suas necessidades. E nós, como igreja, também possamos, Senhor, de alguma forma, estarmos ajudando também, Senhor. Nos ajuda a lembrarmos de orar, Senhor, por nossos seminaristas, Pai. Lembrando também da filha do pastor Alex, que também se chama Gabi, Senhor, também vai entrar no seminário este ano. Que possa, Senhor, realmente cuidar de sua vida, Senhor, cuidar do seu sustento, mas também te pedimos, Senhor, que tu possas cuidar da sua vida espiritual, que ela tenha um direcionamento ali dentro também, Senhor. Te pedimos também pela Iólia, Senhor, agradecemos pelos anos que ela pôde se preparar ali no seminário, Senhor, pôde realmente investir um tempo de sua vida se preparando mais, Senhor, para a tua obra, Pai. Pedimos por um ministério para ela, Senhor. Ela tem, o seu coração realmente tem algo que anseia, Senhor Deus. Nós não sabemos se realmente é o que tu queres para a vida dela, Pai. Que seja um tempo de direcionamento, seja um tempo que ela possa realmente ouvir a tua voz, Senhor, falando ao coração dela e direcionando ela com relação ao seu ministério, Senhor Deus. Supre suas necessidades, Pai, que ela continue sendo uma jovem que tenha te buscado, Senhor Deus. Quero te agradecer também, Senhor, pelo testemunho de Neemias aqui, Pai, comemorando mais um ano de casamento, mais um tempo, um aniversário de casamento, Pai. Muito obrigado porque o nosso irmão tem testemunhado da sua vida, tem agradecido realmente pelo que tem feito em sua vida, Senhor, como família, como esposo e como esposa, a Rita também, Senhor. Abençoa este casal grandemente, Pai. Continua abençoando. Te agradecemos também, Senhor, pela porta de emprego que tu abriste para eles, Senhor. Sabemos que realmente foi permissão tua, Pai. Realmente é com a tua permissão que o nosso irmão tem testemunhado aqui e estamos felizes juntamente com ele, Pai. Agradecemos a ti por este emprego que tens dado ao nosso irmão. Muito obrigado, Pai, por este momento. Que possas continuar falando aos nossos corações. É que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pai querido, estamos na tua presença. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus. E mesmo virtualmente estamos reunidos em comunhão, te louvamos e te agradecemos, a Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada de nós, tem providenciado, a Deus, este meio para ouvirmos e aprendermos mais e mais da tua palavra. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, neste momento quero te apresentar, como meu pedido, a congregação, a Deus do Madre Teresa. Quero te apresentar também Mateus, Mairi e Natan, Deus amado. Quero te apresentar também os meus irmãos que ali se congregam.
Deixe que o Senhor continue conduzindo todas as coisas ali, guardando meus irmãos. Deus dando sabedoria a Mateus e a Maeli, orientarem, de serem exemplos, serem usados por Ti ali naquela congregação. O Senhor abençoe meus irmãos com saúde, que o Senhor desperte, Deus, que o Senhor incomode, para que eles possam, Deus, sentir a necessidade, sentir compromisso, Deus, de estar ali reunidos, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, vivendo, Pai, praticando cada dia aquilo que eles têm aprendido. Pai, que o Senhor providencie recursos, se estiver faltando alguma coisa, se eles não estão se reunindo, que o Senhor tenha misericórdia, e se tiver, deixe que o Senhor guarde meus irmãos ali, que almas, a Deus, possam ser salvas, pessoas possam chegar até ali, ouvir a Tua palavra, pessoas que ainda não Te conhecem, não ouviram ainda, Deus, a Tua palavra, possam chegar ali, ó Deus, e serem abençoados também. Obrigado pela vida de cada um deles, que o Senhor continue abençoando, guardando, ser com eles, ó Deus, suprindo as necessidades, dando saúde, Fátima, que o Senhor cuide dela e da sua filha. Muito obrigada, Deus, pelo que o Senhor tem feito ali naquela congregação. Continua com os meus irmãos, é o que eu te peço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Grandioso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. E junto com os irmãos, Deus, rogando a Ti, como temos aprendido, Deus, e aprendemos em toda a Tua palavra, essa prática de falar contigo, de ter essa comunhão contigo, Deus, e não somente num ato individual, mas que muitas das vezes também em um ato coletivo, como nós estamos falando, trazendo agora, meu Pai, para rogar e Te buscar, Senhor Deus, e apresentar esses inúmeros pedidos, meu Pai, sabendo que nós não temos, Deus, outro Deus além de Ti, que se compadece, que se relaciona, que nos busca e que quer ter essa comunhão conosco, meu Pai. Em toda a história e em toda a religião, nós não encontramos esse ato somente no Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Criador do Universo, esse Deus que, apesar de ser santo e morar em um alto e sublime trono, que lá Isaías fala que também convive e vive com os contritos de coração, os abatidos. Esse é o Deus em que nós rogamos, é o Deus que nós buscamos, é o Deus que nós apresentamos nossas súplicas. Nesse momento ainda eu quero apresentar os nossos irmãos que fazem parte, Deus, do grupo de risco, Deus, do contágio desse vírus, meu Pai. Quero orar e rogar, pedir, Senhor Deus, a Tua proteção na vida dessas saúdes tão fragilizadas, tanto por alguma doença ou pelo tempo mesmo, Senhor Deus. Quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, tanto os que fazem parte de nossa igreja, quanto aqueles também que não fazem parte da nossa denominação, mas que são também Teus filhos, meu Pai. Apresento a vida, Deus, da minha mãe, a vida, Senhor Deus, do pastor Elcio. Te entrego também a vida da irmã Odaleia. Meu Deus, eu peço pela vida também da irmã Josina, irmão Antônio. Peço, Deus, pela vida do Chiquinho. Deus, te apresento também a vida da irmã Ana, a sogra, Deus, da Ana Júlia. Senhor, abençoe, meu Pai, essas vidas. Guarda, Senhor Deus, cada uma delas, Senhor Deus. Oro também pela vida do seu Antônio, da irmã Fátima também. A mãe da Andréia, me perdoe, sumiu da minha cabeça agora. Irmã Neia, obrigado. A irmã Neia também, os nossos irmãos, Deus. Ser com cada um deles, ser nas suas dificuldades, Deus, nas lutas que eles passam, meu Pai, e que, infelizmente,
acabam sendo, ou são, Senhor Deus, áreas muito, pela idade ou por alguma doença no corpo, meu Senhor Deus, são muito propícios a serem também infectados por esse vírus. Guarda, Senhor Deus, não deixa que eles venham passar por essa situação, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, que eles possam estar protegidos, Senhor Deus, na tua maravilhosa mão, Senhor Deus. Mas que, primeiramente, como temos aprendido da tua soberania, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus. Que seja feito o teu querer na vida de cada um deles, meu Pai. Ser com cada um, Senhor Deus. Quero orar também, meu Deus, pela distribuição justa dessa vacina, Senhor Deus, que tem chegado e tem sido distribuída já em algumas áreas do nosso país, do mundo, mas infelizmente temos ouvido casos de pessoas que estão se beneficiando, Deus, tomando a frente daqueles que estão, Deus, agora em prioridade. Meu Pai, abençoa as autoridades para que possam ser, meu Pai, sentidas e tocadas no seu coração, Senhor Deus, em que essa distribuição seja feita, meu Pai, igualitariamente, seja feita pelos grupos que precisam ser, meu Deus, serem imunizados, Deus, que estão na linha de frente, aquelas pessoas também que são muito mais fáceis de ser expostas, Senhor Deus, a esse vírus, Senhor Deus. Ajuda-os, meu Pai. Dá, Senhor Deus, entendimento, dá sabedoria. Não deixa, Senhor Deus, que essa distribuição vire uma bagunça ou vire uma ferramenta política, Senhor Deus, mas que seja algo usado para o bem comum, Senhor Deus, de todos, de todo cidadão, seja independente de qualquer país, meu Pai. Quero orar também, meu Pai, pelo fim dessa pandemia, Senhor Deus, que for necessário, Senhor Deus, nós queremos que termine essa pandemia, tanto para que a nossa vida, Senhor Deus, volte ao normal, para que possamos também voltar a nos congregar na igreja, Senhor Deus, para sentir a comunhão, para estar junto com os irmãos no templo, Senhor Deus. Abrevie, meu Pai, esse tempo. Abrevie para que esse sofrimento passe, para que não tenhamos mais vidas ceifadas, Senhor Deus, por esse vírus. E que possamos nos alegrar com o fim. Infelizmente, já tem agora até uma variante, Senhor Deus, desse vírus. Não sabemos, meu Pai, a gravidade, não sabemos a extensão de até onde Tu vais permitir que esse novo vírus vá, meu Pai. Mas eu quero Te rogar, orar a Ti e pedir. Não deixe, meu Pai, que aconteça. Não deixe que se espalhe novamente. Não deixe que venhamos a voltar para aquele caos, Senhor Deus, onde estava quando começou essa pandemia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia dos Teus filhos, meu Pai. Ouve a nossa súplica. Ouve o nosso clamor. E seja feita, meu Pai, a Tua vontade nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado por te fazer presente neste local, na casa de cada irmão. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder falar contigo e saber que somos ouvidos, Deus, por ti. Cuida do nosso coração. Não deixe, meu Pai, que esses dias nós devemos ficar atemorizados, mas que possamos descansar e ficarmos seguros e protegidos debaixo de Tuas asas, meu Pai, sabendo que Tu vais cuidar de cada um de nós, independente do final que tenhamos nesse mundo. Tu vais cuidar de nós. E nós temos que confiar nisso todos os dias. Assim, Deus, eu oro, suplicando por nós, suplicando, Deus, por esse culto. Abençoa a vida daqueles que vão cantar. Abençoa a vida, Deus, do pastor Alex, que vai dar a mensagem. Deus, e ser com cada irmão que está nos ouvindo, que está orando nesse momento. E aqueles que, infelizmente, não podem estar aqui por algum motivo, mas que também Tu os abençoe e os guarde. Assim eu oro no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém, irmão. Mais uma vez, boa noite a todos. É que não temos nenhum visitante aqui no nosso meio, né? Todos os irmãos já são
de casa já, né? São conhecidos. Por aí temos o nosso culto. Vamos ler o Salmo 104, versículo 1 até o 9. Salmo 104, versículo 1 ao 9. Eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar. É um salmo que fala sobre o louvor ao Deus Criador. Salmo 104, do 1 ao 9. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pois nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram. Com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram-se os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas de Giza, que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Muito bom louvar e saber que o nosso Deus é um Deus criador, é um Deus poderoso, é um Deus que realmente não há outro Deus como ele, né? Vimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro e um Deus criador. Ele criou os céus e a terra e ele realmente tem todo o poder. Mas que possamos realmente louvar o nosso Deus, porque ele é o criador de todas as coisas. Ele tem o controle e ele conhece cada um de nós. Eu vou fazer uma oração, logo em seguida teremos nosso momento de louvor com a Ione. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque servimos a Ti, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus criador, um Deus poderoso, Senhor, Deus que nos formou, Deus que criou esta terra, Pai. Muito obrigado porque podemos crer nessa verdade, podemos ver através da Tua palavra, Senhor, todo o Teu poder. E hoje mesmo podemos presenciar o Teu poder e da Tua glória, Senhor. Nos ajuda a, como Teus filhos, Senhor, reconhecer o Teu poder, reconhecer a Tua soberania, Senhor, sobre todas as coisas. Te peço, Senhor Deus, por este culto, Pai, que possamos realmente aprender mais de Ti, Senhor, que estejamos com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra, Pai. Abençoa a vida do pastor Alex, que vai trazer a mensagem para a gente, que possamos, Senhor, estar atentos ao que Tu tens para falar, Senhor. Usa a vida dos Teus filhos, Senhor, como uma ferramenta nas Tuas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos estar louvando o Senhor agora com a música Santo Santo. E essa música fala, né, sobre a santidade de Deus, no coro fala que Ele é justo e bom. E a gente tem que estar sempre lembrando desses atributos do Senhor, porque se a gente vive em pecado, a gente não pode estar em comunhão com Deus, né? Então que essa música possa ser realmente presente na nossa vida e esse atributo do Senhor, a santidade também, assim como Ele é santo. Deus da glória,
sempre está louvando esse Deus que é santo, e a gente busca essa santidade também a cada dia. Pastor Alex, eu acho. Está com o senhor já, pastor Alex? Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É sempre um prazer poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. E nessa noite eu quero convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Judas. Livro de Judas, tá? Bem ali logo para o final, antes de Apocalipse, né? Penúltimo livro da Bíblia, um dos livros mais curtos, né, do Novo Testamento, aí, de toda a Bíblia, mas um livro com uma mensagem extremamente importante para a igreja atual, para as nossas vidas. E nessa noite eu queria que nós pudéssemos ser estimulados por algumas verdades importantes desse livro. Nós não vamos meditar em todo o livro, apesar de ser um livro apenas de um capítulo, né, com alguns versículos, um livro de 25 versículos apenas, mas se realmente nós formos explorá-lo e tentar tirarmos todas as verdades, nós teríamos que ter muitas horas aí de estudo para podermos explorar todas as verdades. Mas nós vamos nos ater mais nos versículos 3 e 4, tá? Apenas nesses dois versículos, versículos 3 e 4, nós vamos meditar nessa noite. Eu vou ler o texto e os irmãos podem acompanhar aí na sua casa, na sua Bíblia. A minha versão aqui é a tradicional, revista e atualizada, tá? Então, se a sua é diferente, não tem problema. Vou ler. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos em uma época, né, em que é muito comum se falar das famosas guerras atuais de notícias, né? As conhecidas fake news, as redes sociais, as mídias propagaram esse tipo de batalha, principalmente entre grupos políticos, tá? E certos grupos dentro da própria sociedade. Então, nós vemos isso na política, principalmente nas propaganda, quando são perto de eleições, o tanto de informações e de notícias que surgem, e notícias, na grande maioria delas, que não são comprovadas, que são falsas notícias. Uma verdadeira guerra de batalha, tá? E isso ainda se dissemina dentro de uma sociedade que nós podemos chamar politicamente polarizadas, né? Entre direita e esquerda. Então, nós não podemos... na verdade, nós
recebemos diariamente enxurradas de notícias de um lado e de outro, tanto um como o outro tentando defender a sua ideologia política, né? Junto a isso, temos as guerras das ideologias, das brigas de grupos, tentando levantar sua bandeira, tentando levantar aquilo que eles acreditam dentro de um contexto, de uma realidade, de uma sociedade relativista, ou seja, onde não se tem valores absolutos, dentro de uma sociedade secularista, ou seja, que não acreditam no espiritual, que fazem separação do religioso com a vida comum, né? Onde não acreditam que possa existir o sobrenatural, o espiritual. Uma sociedade materialista, ateísta, hedonista, onde a busca pelo prazer é o que demanda, né? É a energia do ser humano. Então, com tudo isso, surge uma grande batalha dentro até mesmo do seio da igreja, provocando para nós uma grande necessidade, uma necessidade de nós batalharmos pelo verdadeiro cristianismo, pela verdadeira fé evangélica. Por isso, eu acredito que esse texto o livro de Judas, na verdade, ele é uma chamada à batalha para nós. É uma chamada a uma guerra tremenda, a travarmos uma guerra tremenda contra aqueles que estão tentando deturpar, né, o nosso grande compêndio da fé cristã, as nossas doutrinas, aquilo que nós acreditamos. E já naquela época, Judas, o irmão de Jesus, que escreve esse livro aqui, ele já estava passando por esse tipo de batalha. Essa luta nossa, ela vai mudando de rótulo, de época, de histórias, mas ela sempre existiu. E Judas, já nessa época, estava passando por essa necessidade. Era uma necessidade tão importante, era uma necessidade tão urgente, que Judas tinha um outro propósito para escrever. Se você observar o versículo 3, ele diz: amado, quando empregava com diligência em escrever acerca da nossa comum salvação. Então, o propósito inicial de Judas era fazer uma inscrição, mandar para essa carta. Nós não sabemos o público-alvo, local para quem Judas escrevia, talvez para cristãos judeus localizados na própria Jerusalém, ou para cristãos gentios e judeus na diáspora, na igreja que estava sendo perseguida e dispersa, mas ele queria escrever a respeito da comum salvação, talvez escrever sobre arrependimento, sobre a redenção, sobre o amor cristão, né? Sobre essas coisas, discipulado, mas ele tinha um assunto tão urgente, tão importante, que ele muda o foco. Ele vai escrever para estimular aqueles irmãos. É uma chamada à batalha, batalhando pela fé evangélica. E nós vamos ver isso nessa noite, a necessidade de batalharmos pela fé cristã. Por que isso é importante? Por que é uma convocação importante? Por que isso é um chamado importante para nós? Pelo menos por 3 razões nós vamos entender a importância de nós batalharmos pela fé cristã. E a primeira razão, irmãos, é que existe uma fé, tá? Existe uma fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Entenda isso. Existe uma fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos.
Essa era a preocupação de Judas nesse momento. Perceba a mudança que ele faz. E no final do versículo 3, que nós estamos meditando, ele diz, vou ler dentro do início do versículo 3, mas ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente. Essa palavra diligente mostra a urgência que é, né? A necessidade, a eficácia, a importância, como era importante isso. Diligentemente, a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Era um assunto de extrema importância. Era algo que chamava a atenção de Judas naquele momento, e ele não podia perder o foco, a sua atenção para outras questões. E ele tinha que advertir, exortar aqueles irmãos a respeito disso. E ele fala que existe uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Existe uma fé que foi entregue de uma vez aos santos. Vamos entender do que Judas está falando quando ele fala da fé. Judas, ele não está falando da fé subjetiva, né? Ele não está falando daquela crença, daquela confiança que o autor de Hebreus fala, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ele está falando ali da fé, da salvação, daquele acreditar na existência de Deus, acreditar no sacrifício de Cristo, né? E se entregar a Ele, a fé salvífica, né? Não é dessa questão que Judas está falando. Judas está falando de uma outra questão. Judas, nós podemos ter ideia disso quando ele vai descrever, se você ler depois a continuidade do livro, mas mesmo o versículo 4, quando ele diz que existiam pessoas que estavam transformando a graça em libertinagem, onde existiam pessoas que estavam negando a soberania de Deus, estavam negando a soberania do Senhor Jesus Cristo. Então, é dessas questões que Judas está falando aqui. Judas está falando que existiam pessoas que estavam adulterando o corpo teológico, o corpo de doutrinas, os ensinamentos fundamentais, essenciais para a nossa fé. Judas está falando do conteúdo teológico, do conteúdo de princípios e doutrinários deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Lembra que a igreja, lá no início de Atos, aqueles irmãos permaneciam o quê? Na doutrina dos apóstolos. Era um corpo doutrinário, eram os ensinos que os apóstolos tinham recebido pessoalmente do Senhor Jesus Cristo e que estava sendo passado, ensinado para a igreja, para aqueles irmãos, e que agora estava sofrendo, e que naquela época sofreu grandemente. É da substância que nós cremos, né? A nossa fé, irmãos, ela não é uma fé cega, né? Nós não acreditamos cego, né? Não é algo cego. Existe uma razão para nós crermos, existe um conteúdo, existe substância na nossa fé, existem ensinamentos e doutrinas, né? Nós sabemos que o cristianismo não é um conjunto de regras, não são as regras que vão nos salvar. Jesus Cristo está acima de tudo isso, mas nós temos um corpo doutrinário, nós temos princípios, por isso que nós discipulamos, por isso que nós ensinamos,
Por isso que nós disciplinamos quando esses princípios, quando esses ensinamentos, esse corpo de fé, né, está sendo alterado, alguém não está vivendo de acordo com isso, nós chamamos a atenção, nós queremos corrigir, queremos que a pessoa viva de acordo com aquilo que cremos. Um livro que é muito comum de nós vermos expressões a respeito disso é quando o apóstolo Paulo está escrevendo para o jovem Timóteo. Nas cartas de Timóteo, desde o capítulo 1, nós temos por várias vezes exemplos disso. Eu vou só lembrar os irmãos de alguns desses textos. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 6, na verdade, o versículo de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 em diante, ele vai falar sobre isso, desviando-se algumas pessoas destas coisas, ou seja, da fé, dos princípios que ele tinha ensinado, pessoas que estavam se desviando. O versículo 16, na verdade, é 2 Timóteo, tá, irmão? Eu estou lendo o texto errado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Essa é a fé que Paulo está falando. Mantenha o padrão das sãs palavras. No capítulo ainda de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz, falando das Sagradas Escrituras, versículo 15, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode te tornar sábio. Essa é a fé, irmãos, que foi entregue por nós. Não existe várias fés, vamos assim dizer, né? Não existe vários grupos de fés que nós podemos acreditar. Existe um corpo doutrinário, tá? E esse corpo que foi canonizado aqui é a Bíblia, né? Que foi autorizado, o ensinamento dos apóstolos, ele foi completo. E naquela época de Judas, ele estava falando daquilo que os apóstolos receberam, tá? Essa fé foi entregue de uma só vez. Ela não precisa mais de outras revelações, de outros grupos de fés, para que a gente possa acreditar novamente. Não, isso é perigoso e nós precisamos estar atento a isso. Nós temos aí vários tipos de crendices, de grupos de fés que dizem acreditar em Jesus Cristo e de pessoas que receberam uma nova revelação e que estão enganando com esses conjuntos daquilo que eles acreditam, dessa fé falsa deles, e enganando muitas pessoas. Nós temos as teologias, as ideologias, as teologias queen, que são a teologia dos grupos de gay. Nós temos grupos como os livros dos Mormons, como o livro de Maomé, como tantos outros que estão por aí surgindo e se autorizando, se identificando com uma nova fé, com uma nova crendice. Muitos estavam passando por isso. E por isso Judas chama, olha, nós precisamos batalhar, tem coisa errada. A fé foi entregue de uma vez por todas aos santos. E é isso que importa. O que passar disso não tem autorização. E muitas vezes, até sem pensar, nós mesmos criamos esses novos grupos de fés, né? Aquilo que Paulo condena lá em Gálatas, dizendo, olha, se outra pessoa vier ensinar um outro evangelho diferente do que vocês receberam, essa pessoa deve ser o quê? Anátema, amaldiçoada. E nós devemos ter cuidado com isso. Algumas coisas que nós devemos ter cuidado na igreja, às vezes parece que existe dois evangelhos na igreja. Um evangelho para adulto e um evangelho para criança. Nós pregamos o evangelho para o adulto, dizendo que ele tem que se arrepender dos seus pecados, e para as crianças nós pregamos o evangelho para entretenimento, como se as crianças não tivessem que se arrepender, como se elas não fossem pecadoras e não precisassem da graça. Parece que tem dois evangelhos. Não, é só um evangelho para adultos e crianças que precisam crer, se arrepender para encontrar o Senhor Jesus Cristo.
Judas está nos chamando a sermos defensores, porque existe uma fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. É o nosso conteúdo doutrinário, é aquilo que nós acreditamos, irmãos, e nós precisamos estar firmes nisso. Nós precisamos estar coerente com aquilo que nós acreditamos, porque nós vamos ser tentados, nós vamos ser provados a desacreditar naquilo que é fundamental, naquilo que o Senhor deixou e que está completo na sua palavra, que não precisa de revelações, de sonhos ou de acréscimos, como muitos tentam fazer. Então, a primeira razão que nós temos para batalharmos pela fé cristã é que existe uma fé que foi entregue de uma vez por todas a todos os santos. A segunda razão por que nós devemos batalhar pela fé cristã é que essa fé, irmãos, ela é digna de que nós batalhemos por ela. Entenda isso. Essa fé, ela é digna de que batalhemos por ela. E não é uma simples batalha. Judas diz que é uma batalha com diligência, tá? Judas diz que é uma batalha com diligência. Essa palavra mostra a urgência, o esforço que nós devemos fazer, a atenção que nós devemos ter nessa batalha. Essa fé, irmãos, é digna de que batalhemos por ela. E olha, irmãos, nós precisamos defender aquilo que nós acreditamos. Talvez esse seja um período da história em que nós precisamos de grande intrepidez, grande coragem, como aqueles talvez contemporâneos de Judas, como até eles e os apóstolos, que morreram por aquilo que eles acreditavam, pela fé que eles tinham acreditado, pelos ensinos que eles tinham recebidos. Quantos irmãos na história do cristianismo, na história da igreja, foram queimados nas arenas, foram espedaçados nas arenas, comidos por leões, por lobos, foram queimados e mortos porque eles acreditavam nessa fé. Porque eles entendiam que essa doutrina, que esse evangelho, que é as boas novas, que ele é digno de batalha. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós brigamos com pessoas que reclamam de algum comportamento nosso. Nós brigamos por direitos que são nossos, né? Nós brigamos pelos nossos direitos, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo aquilo que falam de nós, quando está relacionado a alguma ofensa diretamente a nós, nós brigamos por isso. Mas quantas ofensas são feitas à fé evangélica e nós não nos levantamos para defender? Quantos grupos estão levantando, quantos movimentos levantando as suas bandeiras por liberdade sexual, por liberdade de droga, por ideologia de gêneros e tantas coisas, estão lutando, vão para a rua, fazem arruaça, né, por tantas coisas, agem dessa forma, mas estão defendendo os seus ideais, as suas ideologias. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos sair para a rua quebrando as lojas e tantas coisas, mas nós não podemos ficar calados diante daqueles que querem deturpar a nossa fé. Nós não podemos nos intimidar se nós estivermos numa escola que estão ensinando coisas erradas. Nós não podemos nos intimidar numa conversa, numa roda de pessoas que vão tentar nos envergonhar com o Evangelho, que vão tentar diminuir o Evangelho. Aí nós não podemos ficar calados, irmãos. Nós precisamos, essa fé é digna. O Evangelho é digno. Aquilo que nós acreditamos é digno.
pessoas estão dizendo que está ultrapassado, que nós somos retrógrados, que nós somos atrasados, que as nossas crenças estão ultrapassadas, que nós não precisamos ficar apegados àquilo que a palavra diz e nós ficamos calados. Não! A palavra, a fé, o conteúdo da fé que foi passado para nós é digno de batalha. Nós precisamos batalhar, nós precisamos preparar os cristãos, nós precisamos preparar os nossos filhos que vão para a faculdade e diante do ateísmo, do ceticismo que eles estão ensinando lá, quantos jovens que vão para a faculdade estão se afastando do caminho do Senhor, porque não foram preparados para batalhar pela fé cristã. Nós não ensinamos teologia para as nossas crianças, né? Nós ficamos com aquele ensino supérfluo de não preparamos a criança, o adolescente, o jovem para encarar essas batalhas, para defenderem a sua fé, né? Sabermos mostrar para como eles argumentarem com tudo isso. A fé evangélica é digna de que nós batalhemos por ela. Nós não podemos nos envergonhar. E Judas está chamando aqueles irmãos, vocês precisam se levantar, vocês precisam batalhar. É esse evangelho que salva, e é por ele que nós precisamos batalhar. Precisamos olhar para o exemplo dos irmãos, dos missionários, daqueles que deram seu sangue para que o evangelho pudesse chegar. Eles entenderam que a fé é digna de que batalhemos por elas. Nós precisamos desta mesma visão para batalharmos pela nossa fé. Nós temos a necessidade de batalhar porque existe uma fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Essa fé, ela é digna de que batalhemos por ela. E terceiro, por último, esta fé está sendo atacada. Preste atenção. Esta fé está sendo atacada por inimigos de dentro da igreja. Esta fé está sendo atacada por inimigo de dentro da própria igreja. Olha o que Judas fala e que nós merecemos de atenção no versículo 4. Pois certos indivíduos, olha só, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E ele vai descrever o que eles fazem aqui. A partir do versículo 5 até quase o final, pelo menos até o versículo 16, Judas vai escrever o caráter dessas pessoas que se introduziram no seio da igreja, que vieram para o meio da igreja e que estavam causando tremendo prejuízo. Ele está dizendo, olha, essa fé única e verdadeira, essa fé digna da nossa batalha, ela está sendo atacada. E não é por inimigos de fora, ele está dizendo. Não são os inimigos de fora que estão atacando a nossa fé. Essa fé está sofrendo tremendos prejuízos de pessoas que estão dentro da própria igreja. Esse é o pior tipo de inimigo, o inimigo íntimo, aquele que está dentro da própria casa, aquele que está dentro da própria igreja. E Judas está falando que essas pessoas se introduziram. Olha a importância, igreja, de nós sabermos quem nós estamos introduzindo no seio da igreja, a quem nós damos os nossos púlpitos, a quem nós autorizamos a ensinar nossos jovens, nossos filhos, nossas mulheres, a discipular na nossa igreja. Olha a importância de nós conhecermos a vida dessas pessoas que surgem, porque podem estar sendo, trazendo prejuízos, podem ser inimigos terríveis para o centro da própria igreja. Essas pessoas não acreditavam, não tinham o ensinamento correto a respeito da soberana salvação.
a respeito da eleição de Deus na salvação, a respeito da soberania de Deus na salvação. E eles estavam fazendo isso pelo próprio interesse, ele diz. Eles estavam enganando as pessoas para o seu próprio deleite. Ele estava dizendo aqui, estão transformando em libertinagem a graça. Qual era o problema dessas pessoas ali? Eles diziam o seguinte: se nós somos eleitos, né? Se Deus é soberano, se Deus é que nos salva, como ele fala no versículo 1, olha o que Judas fala no versículo 1, na parte B, ele chama aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo. O que é isso? Somos nós. Privilégio, nós fomos chamados por Deus, nós somos amados por Deus, nós somos guardados por Deus, mas esses infiéis que se infiltraram ali, com interesse errado, apenas no prazer, eles usavam essa doutrina da soberania da salvação, dizendo que é Deus que nos salva, para ter liberdade. Então, eles diziam, se nós não vamos perder a salvação, então nós podemos pecar à vontade. Ou então, aquele mesmo entendimento do apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, qual era o raciocínio? Então, vamos pecar. Então, vamos viver uma vida promíscua. Eles usavam falsamente a doutrina a seu bel prazer, para ter os seus prazeres, os seus relacionamentos, para agradar os seus próprios interesses, a sua própria promiscuidade. E estavam fazendo isso, eram pessoas perigosas. Olha o que diz o versículo 12 de Judas 1. Ele diz assim: estes homens são como rochas submersas, perigosas, em vossas festas de fraternidade, baquenteando-se juntos, sem qualquer recato, promíscuo, imorais, pastores que a si mesmos se apacentam, estão cuidando deles mesmos, dos próprios interesses e não das ovelhas. Nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos e destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. Eram esses que estavam querendo deturpar a fé. Eram pessoas de dentro da própria igreja. E são deles que Judas está falando, irmãos. Não existe o pior inimigo do que aquele que está. Se você quer destruir alguma coisa, você tem que destruir por dentro. Tente uma vez, eu estou brincando, só como ilustração, colocar aquelas bombinhas que o paraense usa aí no meio de junho, né? Foguetinho, bomba. Tenta botar no meio da mão e deixar ela estourar aqui para você ver o prejuízo que vai dar, né? É perigoso, né? O pior inimigo é aquele que vem de dentro, do centro, que está no meio de nós, né? Doenças que nós temos aqui dentro, que nós nem sabemos, quando se manifestam externamente, já estão os prejuízos, tá? Cânceres e tantas coisas que surgem desta forma. Isso é perigoso. E é isso que Judas está dizendo. Esses inimigos estão surgindo de dentro da igreja. Era um gnóstico que não acreditava em Jesus Cristo. Eram judaizantes que diziam que tinham que obedecer, que tinha que ter Cristo, mas tinha que obedecer à lei também. Estavam tendo um entendimento errado daquilo. Irmãos, nós estamos sofrendo as piores perseguições do cristianismo com pessoas que se dizem cristãs. Há pouco tempo, nós vimos aquele rebuliço que o Ed René causou, falando que a Bíblia precisa de uma releitura, que nós precisamos fazer uma releitura, uma nova interpretação para poder encaixar a Bíblia com as novas crenças, com as novas ideologias que estão surgindo hoje. E para isso nós precisamos olhar para a Bíblia de uma maneira diferente. Que coisa, que absurdo. As igrejas, os movimentos,
os grupos cristãos, né, as denominações cristãs que já estão abrindo aí para ordenação de homossexuais e tentando usar a Bíblia como base para isso. Cuidado, né? E outros tipos de ordenação que a Bíblia não dá base, e outros tipos de ensinamentos errados que as pessoas tentam ajustar para agradar essa sociedade materialista, hedonista, que só pensa no seu prazer e buscam na palavra de Deus uma maneira de racionalizar o pecado para acalmar o seu coração. Nós não podemos abrir mão daquilo que é princípio divino da palavra de Deus. Nós estamos sendo chamados para batalharmos pela nossa fé, para batalharmos pela fé cristã e termos cuidado com aqueles que estão próximo de nós. Observe aqueles que assumem a liderança. Observe os tipos de ensinamento, às vezes, que estão sendo ensinados. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ser criteriosos e precisamos observar qualquer tipo de ensinamento que esteja desvirtuado. Qualquer pessoa que surja entre nós com novas revelações não é de Deus. Nós precisamos estar alerta, nós precisamos estar atento para não deixarmos que essas pessoas estejam destruindo, corrompendo a nossa fé evangélica. Irmãos, precisamos batalhar pela fé evangélica. Foi entregue, né? Por que nós precisamos? Porque existe uma fé que foi entregue uma vez por todas. Não precisamos de novas revelações, não precisamos de um novo livro. Essa fé é digna de batalhar. Não fique com vergonha. Não se acanhe pela fé que você tem. É a única fé, é o único evangelho que pode salvar pessoas. É só esse, nós não podemos nos envergonhar. E essa fé está sendo destruída por pessoas dentro da própria igreja, por pastores com visões para agradar esse mundo, com ideias de líderes que querem agradar a sociedade e se desagradam a Deus. E muitas vezes até nós, querendo agradar as pessoas, desagradamos a Deus, tornamos o evangelho uma coisa muito baixa. Não, quando pessoas querem se arrepender, não falamos, vem à igreja, não falamos de arrependimento, não falamos de pecado. E essas pessoas muitas vezes se convertem apenas com um levantar de braço, sem verdadeiro arrependimento, e depois causam tremendo prejuízo ao evangelho, porque não entenderam o evangelho verdadeiro. Nós precisamos lutar por aquilo que é verdadeiro e pela fé que nos foi passada. Irmãos, é hora de batalharmos, né? Não é hora de descansarmos. Já naquela época de Judas, ele convoca a igreja a essa batalha. E eu tomo a palavra dele hoje para dizer que existe uma grande necessidade de uma batalha pela fé cristã. Ela está sendo diariamente, intensamente provada nas redes sociais, nas mídias, por pessoas que querem acabar com aquilo que é espiritual, com as verdades absolutas da palavra de Deus. Nós somos os defensores da palavra de Deus. Que o Senhor nos mostre essa urgência e que sejamos preparados para defender aquilo que cremos. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós agradecemos pela tua palavra. E quão urgente precisamos, como soldados de Cristo, estarmos preparados para defendermos a fé que nos foi deixada. Que não sejamos soldados tímidos, mas que sejamos corajosos. Esse é o espírito que nos deste. Não foi um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Que possamos lutar, que possamos entender a importância do Evangelho e lutar para mantermos o Evangelho puro, assim como o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João.
Bem, irmãos, muito obrigado, pastor Alex, pela palavra. É um desafio para a gente, né? Podermos defender nossa fé nesse momento que estamos vivendo, né? Muitas pessoas aí mal intencionadas. O Tiaguinho já está disponível agora aí. Tiago, se você quiser encerrar aí, meu irmão, fica à vontade. Ok. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Obrigado pela boa reflexão. Com certeza, são momentos difíceis e precisamos estar alertas ao que a palavra de Deus nos orienta e o que ela espera das nossas posições, né? Nós precisamos ser defensores a cada momento do que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de estar falando, de estarmos mostrando como Cristo ele é grandioso em nossas vidas. Amém. Que a palavra de Deus ele possa se cumprir através de nossos passos. Amém? Os avisos da semana, nós teremos o nosso culto quarta-feira. Acredito que semana que vem o pastor já está voltando às atividades da igreja, normalmente com a família pastoral. E nós teremos aí uma comunicação mais direta a partir da volta do pastor. Mas, a princípio, os cultos de oração na quarta-feira e durante a semana, novamente, como toda semana, nós estamos reunidos como diretoria para estarmos finalizando todo o processo de documentação e avaliação de todo o processo para a Assembleia. Claro que tem, como os irmãos estão cientes, a gente tem um decreto estadual aí que acaba gerando algumas preocupações, né, em alguns pontos, principalmente na situação da Covid, e nós precisamos estar atentos e, como diretoria, nós estamos atentos a esse ponto. Mas, como igreja, que possamos estar orando pela diretoria, não está sendo alguns pontos, estamos tendo que ter uma consultoria ou ter alguns pontos a estarmos avaliando, mas nós ficamos gratos a Deus porque tem nos dado tranquilidade, tem nos dado sabedoria a estarmos atentos a esses pontos, para quando levarmos para a igreja, sejam pontos definitivos em que a gente possa ter uma votação mais clara, sem nenhuma dúvida. Então, mas estejam orando pela diretoria, estejam orando por toda essa situação de Covid, pela distribuição da vacina. Nós observamos uma coisa ou outra que acaba nos entristecendo, mas nós sabemos que Deus tem o controle de tudo, que possa ter sabedoria na divisão das vacinas e em toda a condução desse cenário. E, conforme a vontade dele, o quanto antes nós possamos estar saindo desse momento. Ok? Então, nós iremos fazer uma oração agora e depois o João pode estar abrindo o áudio para a gente estar se confraternizando. Oremos, irmãos. Amado e eterno Santo Deus, bondoso Pai, nós nos achegamos a Ti, Senhor, para estarmos Te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, porque nós não somos merecedores de nada, mas a Tua graça nos alcança, o Teu amor nos alcança, Senhor. Que, através da nossa fé, nós possamos, Senhor, estar mostrando um reto caminho, um caminhar, Senhor, unicamente contigo. Que o nosso próximo, que o nosso semelhante, ele possa, Senhor, através da nossa vida, ver uma fé inabalável, para a honra e glória do Teu nome. Nos guia, Senhor, para uma semana tranquila, uma semana, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. Age em cada necessidade, age em cada situação. O Senhor conhece o coração de todos nós, o que almejamos, o que ansiamos, e que o Senhor seja totalmente suficiente em nossas vidas. Nos guia, Senhor,
nos dê uma semana tranquila e nos livre de todo mal. Em nome de Cristo, amém. Amém. Irmãos, acho que o pastor, você quer dar alguma palavra, pastor? Eu? Pastor Valdeci, não, pastor Valdeci. Sim, é verdade. Primeiro, eu quero dar minha saudação e a minha alegria em poder ver vocês, tá? Ainda não viramos meia-noite, né? Porque dia 1º eu retorno às atividades. Só que dia 1º é segunda-feira, é o dia da folga do pastor. Irmãos, mas é bom ver vocês. Eu estava assistindo ali um pouquinho com a Karina, depois eu resolvi vir para cá entrar, ouvir ainda um pouco a palavra do pastor Alex. Muito obrigado. Agradeço desde já ao pastor Alex, o Cipe, o Mateus, né, e todos os que contribuíram nesses domingos todos aí. Bem, eu preciso adiantar com vocês que estão aqui online, tá bom? E depois a gente vai passar naturalmente isso, comunicando no grupo do WhatsApp com a igreja. Primeiro, eu quero dizer que nessas férias Deus nos deu a graça de conseguir pregar, pintar, quebrar, refazer, e nós temos agora um gabinete pastoral de verdade, né? Amém. Antes era um depósito, né? Agora, graças a Deus, nós temos um gabinete pastoral. Não dá para eu mostrar direitinho como ele está aqui, mas está forrado, está todo feitinho, né? E para que esse gabinete pastoral, né? Para que serve isso? Levou todos esses anos para nós termos finalmente esse cantinho, esse ambiente. Para orar, para minhas atividades pessoais, pastorais, né? De oração, de estudo e preparação, planejamento, minha organização como pastor, as atividades da igreja e para os momentos pessoais também. Serve também naturalmente, para compartilhar com toda a igreja, com todos os irmãos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, quem quiser vir aqui conversar com o pastor, ter um tempo para orar, para aconselhar, para discipular, para a gente compartilhar mesmo. Eu comprei aí um bolo, quero compartilhar com o pastor, pode vir também. A gente faz o café, a gente toma junto aqui, né? É um lugar onde eu vou estar disponível para a igreja. É claro, vamos ter uma agendazinha, não vai ser toda hora, né? Da manhã, normalmente, das 9 até as 11, à tarde também, um tempo limitado até as 5 horas, mas nós vamos ter um tempo determinado para receber os irmãos, e com certeza vai ser um prazer receber, como eu falei, até mesmo as crianças, né? Quero colocar aqui um potezinho com pirulito, né? Se as crianças vierem, vai ter até um pirulito para elas aqui, viu? Não sei se tem alguma me ouvindo por aí, mas podem se animar, é verdade, tá? Para mim, pastor, é 1 litro de açaí, que se eu deixar aí, eu vou. Eu imaginei. Então, pegue 2. Mas não vai dar para ser açaí. Tô vendo, pastor, vou querer o pirulito. Opa! Ó, já tem gente na fila. Então, é um ambiente para a gente ter essa liberdade de poder conversar e já está pronto, e nós podemos, então, receber os irmãos. Falta colocar uma campainha lá fora, mas eu vou colocar a campainha lá, e uma extensão do telefone da igreja aqui também. Alguns detalhes a gente vai ajustando de acordo com o tempo, mas o local já está bem legalzinho, bem tranquilo para receber os irmãos dentro da necessidade que surge. Naturalmente, as irmãs, né, também podem vir, mas se vierem só, vai ser com a companhia da minha esposa, ou se vierem também acompanhadas, a gente conversa, a gente tem esse tempo naturalmente. Tá bom? Então, só para orientação, e graças a Deus temos, então, esse espaço aqui. O Tiago falou sobre domingo. A minha intenção, nesse domingo de manhã, na EBD, a gente dá o pontapé inicial para o nosso tema anual, o nosso tema Transformai-vos. Nós vamos estudar o livro de Romanos, né? Durante esse mês, eu li 6 vezes o livro todo para ver algumas coisas, e também
li alguns comentários, estou preparando aí para a gente poder estudar bem esse livro de Romanos, essa carta, né, Paulo aos Romanos, com esse tema transformai-vos. E a minha intenção, a minha oração a Deus é que domingo a gente possa voltar ao culto presencial com aquelas restrições. Há aí um protocolo do governo, mas as igrejas têm 50 pessoas que podem receber, e no caso nós vamos colocar apenas 30, né? Com todo o cuidado da máscara, álcool em gel, a verificação da temperatura e a recomendação lógica de quem está com algum quadro de gripe, de febre, dor de cabeça, ou se tem pessoas em casa que estão com algum sintoma, ficarem em casa. Mas a gente quer dar oportunidade para aqueles que puderem vir, estiverem livres para virem à igreja, estarem conosco aqui celebrando. E aqueles que vão ficar em casa, naturalmente vai ter a transmissão pelo Zoom e depois também a gravação. Então, se Deus quiser, nós vamos ter o nosso culto presencial no domingo de manhã, às 9 horas, com a abertura do nosso tema anual, tá bom? E à noite deve ser mantido online pelo Zoom e na quarta-feira também. Mas, se Deus quiser, nós vamos nos organizar para isso, né? Nós estamos com restrições que o nosso governo está colocando. Ele pode colocar restrição total de lockdown. Isso pode acontecer de fato. Nós temos que orar. Isso pode vir a acontecer, mas nós esperamos que não aconteça, né? E se manter esse último protocolo do governo, o último que ele mandou, nós podemos reunir com 30 pessoas na igreja, com todos os critérios que nós precisamos ter. Outra coisa também, ainda não vai ser esta semana que vamos começar agora, dia 1º, vai ser na próxima semana. Mas eu, como pastor, quero retomar uma atividade que sempre eu pratiquei nos ministérios anteriores, e vai ser de uma forma, essa questão de pandemia, de Zoom, rede social através do Zoom, né, me desafiou a isso durante esse tempo. E então eu vou retornar a fazer o que nós chamamos de culto matutino. Culto matutino é um culto de manhã cedo. Eu ainda vou determinar o horário, se vai ser às 6 ou às 7. Vai ser pelo Zoom. Então, todo dia não, vai ser de terça a sexta, tá? Então, de terça a sexta, toda manhã, vai estar disponível no grupo da igreja um link para um culto matutino. Então, quem quiser participar, vai ter oportunidade de participar desse culto matutino, onde nós vamos ter devocional, onde vamos cantar e onde nós vamos orar. Ter um tempo de intercessão, um tempo de oração. Será o nosso culto matutino com uma sequência bem lógica, algo bem organizado, e vai ser transmitido aqui do gabinete pastoral pelo Zoom, para quem puder e tiver acordado e quiser participar, tá? E também nós pretendemos gravar e disponibilizar depois para que os irmãos que não estiveram possam também ter a oportunidade de participar. Então, não nesta semana, mas na próxima, de terça a sexta-feira. Terça, quarta, quinta e sexta, nós teremos culto matutino disponibilizado pelo Zoom, lá no nosso grupo do WhatsApp, a partir, não sei se vai ser 6, mesmo às 7 horas. E isso está condicionado a eu ter que levar a Karina na parada do ônibus para a faculdade. Então, eu vou medir os horários para saber em que momento nós vamos fazer. Então, irmãos, nós estamos chegando, né, retornando para as atividades da igreja, com uma oração que Deus nos abençoe, nos ajude, e com uma perspectiva muito boa. Retomar os trabalhos com os cadetes, tá? Mesmo que seja online, e retornar às outras atividades da igreja, implementar essas outras, definir a questão lá do estatuto, regimento, CNPJ, contrato pastoral e tudo mais, de uma forma ordeira, de uma forma que Deus realmente seja honrado e glorificado em todas as coisas. Então, essa é a minha oração e direcionamento para a igreja a partir já
dessa semana e especialmente na próxima semana que está vindo. Então, irmãos, orem por mim, pela minha família, e todos oremos uns pelos outros, e vamos, então, com os desafios que tivermos, seguirmos adiante, que Deus, com certeza, vai cuidar e abençoar e suprir a cada um. E assim, Deus nos conceda a sua graça. Agora sim, pode, então, abrir para todos os irmãos se congratularem, se falarem, e desde já, muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão.